Vamos começar, então. Esta é a sessão 8 do eixo temático Planejamento, Políticas Governamentais e Práticas Territoriais, Conflitos e Alinhamentos. Então, temos 4 trabalhos a serem apresentados aqui hoje. O primeiro intitula-se Cidades Educadoras e Planejamento Urbano. Os autores são Laura Paneto Simon e Ana Paula Fará e José Roberto Merlin. O segundo trabalho, Entre o Discurso e a Prática, Atropelos e Contorcionismos do Processo de Revisão do Plano Diretor de Goiânia, de 2017 a 2022. Os autores são Gabriel Ribeiro Couto, Simone Buiati Brandão, Mariana Verlangueiro Vieira, Beni Schwaberg e Yasmin de Souza Jaime. O terceiro trabalho, Planejamento Urbano no Brasil, Sociedade e Ambiente. Os autores são Ana Maria Galvão Carneiro Lira, Norma Regina Truppel Constantino. E o quarto e último trabalho a ser apresentado é Construindo a Cidade Turística, o plano de Francisco Prestes Maia para Campos do Jordão, 1935-1937, Marcelo André Ferreira Leite e José Geraldo Simões Júnior. Então, vamos começar com o primeiro trabalho. A Laura e a Ana Paula estão presentes. Lembrando que são 15 minutos no máximo de apresentação para cada trabalho. E, por fim, nós faremos a discussão desses trabalhos. Por gentileza, Ana Paula e Laura. Vocês já estão vendo a minha tela? Já, Estamos pode vendo. ir. Tá bom, então. Vou começar. Bom dia para todo mundo. Vou me apresentar primeiro. Eu sou a Laura. Eu sou mestra em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Campinas. Eu terminei meu mestrado no começo desse ano, junto com a Ana Fará, que foi a minha orientadora. E eu vou abordar hoje, né, no tema do nosso trabalho, cidades educadoras e o planejamento urbano, que tem um pouco a ver com o que eu pesquisei no mestrado. Bom, não está mudando, foi. Primeira coisa, né, primeira explicação que eu quero elucidar na reflexão que eu vou trazer hoje é sobre a cidade, né? O que a cidade ela é para nós, enquanto sociedade de seres humanos? A cidade ela surgiu como uma forma de dominação de nós, seres humanos, sobre a natureza. E é na cidade que nós vivemos, nós convivemos com outras pessoas, e é nela que acontece toda essa produção coletiva, né? Que é intrínseca aos espaços da cidade. Então, na cidade é ela que abarca todas essas experiências de nós, seres humanos, que nós convivemos com outras pessoas da nossa vida, e ela também é um registro, ela se torna uma materialização de toda essa história, de todo esse percurso do nosso processo civilizatório. E ela também se torna esse reflexo de como nós, enquanto sociedade, se organizamos, né? Então, nas cidades, a gente fica materializando toda essa forma de convivência e de apropriação que nós temos no território. Então, por isso que é importante, né, a gente frisar e ressalvar que é importante preservar as edificações, os espaços, todo esse território urbano, porque é uma maneira da gente manter viva essa memória coletiva que transcende gerações, que transcende séculos. Então, é importante nós termos a consciência de preservar os espaços das nossas cidades. E também é na cidade que tem essa convivência pelo espaço público. E é no espaço público que convivemos com pessoas diferentes da gente. Então, é um local indulgente, né? Essa alteridade, essas pessoas que são diferentes entre si, mas que convivem de forma harmônica, né? Enquanto seres sociais. E é também importante frisar o papel do espaço público nessa construção da cidadania e dessa identidade coletiva que nós temos, né, que nós construímos ao longo dos anos, ao longo do tempo. Só que nós também encontramos alguns problemas relacionados à qualidade espacial e essa
esses problemas também relacionados à depreciação do espaço público. Então, e na nossa cidade, a gente acaba encontrando uma monotonia, uma obsolescência ligada ao traçado de projeto urbano mal resolvido, também uma descaracterização dessas edificações históricas que estão ali há muitos anos, contando a história daquele lugar e, às vezes, ao longo do tempo, ela acaba sendo esquecida, né, deixada de lado, e ela é muito importante para transmitir, né, esses signos, essa simbologia, né, do conhecimento, né, através dessa materialidade que nós conseguimos transmitir toda essa história, né, dessa população. E isso acaba afetando a urbanidade, né? A gente acaba vendo, né, processos democráticos que deveriam acontecer no território, eles acabam deixando de existir. Por quê? Porque a gente acaba perdendo essa representação de nós, seres sociais, né, da nossa sociedade, dessa construção da cidadania, acaba deixando isso de lado, como se não tivesse importância, como se fosse esquecido. Então, a educação e a cultura, elas têm que ser entendidas como um alicerce para a realização de verdadeiras mudanças sociais e elas podem ser, sim, viabilizadas pela arquitetura e urbanismo. E, então, desde a década de 1970, a Unesco vem procurando formas alternativas de educação no território como forma de complementar a formação desses cidadãos. E aí, na década de 1990, surgiu a Associação Internacional das Cidades Educadoras, que vem discutir as possibilidades educadoras no meio urbano, tentando transformar todas as ações municipais em atos educadores no processo de desenvolvimento da cidade. E aí foi em Barcelona que aconteceu esse primeiro encontro e eles elaboraram a Carta das Cidades Educadoras, que traz essa educação contínua para além do âmbito escolar, mas traz ela para educação através da cidade, dos espaços públicos, estabelecendo 20 princípios para que essas cidades se tornem, né, essa maior escola do mundo, né, que os espaços urbanos sejam uma escola, né, a maior escola do mundo. Então, a cidade, ela passa a ser vista como um espaço que pode potencializar a aprendizagem dessas pessoas. E qual que é o objetivo disso, né? O objetivo da ICE é criar uma rede de cidades pelo mundo, em todos os continentes, que elas estejam empenhadas num único propósito, que é tornar essas cidades mais justas e acolhedoras, e também, né, uma forma da gente trazer esse olhar às novas proposições de planejamento urbano, né? Porque aqui, né, no nosso país, é através do planejamento urbano, do plano diretor em específico, que nós damos direcionamento para o crescimento dessas cidades. Então, a gente tem que enxergar essa cidade como uma indutora da educação informal. Então, essa interação entre as pessoas, entre pessoas de diferentes classes sociais, diferentes culturas, ela é muito enriquecedora, ela é muito importante. É um condicionante educador que nós temos no nosso território, que nós temos que sempre priorizar e tirar como ponto de partida para as novas proposições. Então, é através disso, dessa interação, que nós vamos construir a cidadania, podendo ser considerada toda essa arquitetura e essa urbanização uma forma silenciosa de ensino. A arquitetura é uma forma silenciosa não verbal. A gente entende e faz uma leitura do território e dessas edificações e acabamos aprendendo com ela, né? E tem algumas características que a gente elenca, né, de acordo com Merlin e Queiroga, que eles consideram cruciais para termos espaços potencialmente educadores nas nossas cidades. A primeira é ter relações adequadas com o entorno, quando nós vamos propor algum projeto, elaborar, fazer alguma intervenção, nós temos que considerar o entorno. A gente tem que respeitar a história, a memória do local, como eu já, né, citei anteriormente, e pensar também na capacidade de incitar sensações através da arquitetura e dos espaços públicos, causar um estranhamento, porque quando a gente causa o estranhamento através da sensibilidade
né, aguça os órgãos, né, dos sentidos de nós seres humanos, a gente acaba tendo um outro olhar para o local. E também temos que pensar uma maneira de desses lugares eles agregarem essas pessoas de uma forma mais fácil, facilitar que elas se encontrem ali e permaneçam ali. Ao mesmo tempo, nós também temos que pensar no design, né, dessas novas edificações ou dessas novas propostas. Então, nós temos esse desafio, né, enquanto arquitetos e urbanistas, de aplicar todos esses conceitos nas diretrizes de planejamento urbano, visto, né, que todas essas orientações, elas partem, né, de um plano diretor numa escala ampliada, que ele vai falar, né, dar um direcionamento para o desenvolvimento dessas cidades. Né, então, todas essas condutas, todos esses pressupostos educativos, eles têm que estar atrelados, evidenciados nessas minutas do plano diretor, quando estamos, né, pensando a cidade. Eu trago aqui alguns exemplos, né, de espaços públicos potencialmente educadores, que aguçam, né, o órgão dos sentidos, né, de nós seres humanos. Então, temos essa praça em Medellín, que se chama Parque dos Pés Descalços, que é uma tentativa das pessoas estarem ali mais relacionadas com o mobiliário, estarem ali convivendo entre si e explorando aquele espaço. O mesmo acontece no Parque Bicentenário Infantil de Santiago, que eles fizeram um parque com propostas de mobiliários que aguçam os sentidos e instigam ali as crianças a estarem interagindo com outras crianças e com o mobiliário que eles propuseram. Outro exemplo que eu trago são intervenções pontuais que foram a cidade de Medellín foi executando ao longo das décadas, e isso ajudou a diminuir a violência urbana ao longo dos anos. Em requalificações, em propostas de requalificação do passeio urbano, a fim de favorecer o comércio local, ou requalificar mesmo a forma que essas pessoas elas transitam ali na rua, né? Sejam de uma maneira mais confortável. Também construíram prédios de cunho cultural para lazer dessa população, como bibliotecas, e junto com eles espaços públicos, né, para enfatizar mais esse pertencimento, né, que esses locais não estejam esquecidos pelo poder público. E também é muito interessante que lá em Medellín, eles pegaram caixas d'água em pontos altos da cidade e fizeram espaços públicos também ali. Eles propuseram mirantes, espaços de permanência, praças, a fim de dar um uso para aquele local que estava ali muito abandonado e muito esquecido. Só que, né, a gente tem algumas problemáticas urbanas, né, principalmente nas cidades aqui latino-americanas, que são muito acentuadas. Como eu trago aqui nessa imagem, temos essa segregação urbana muito clara, que temos, às vezes, de um lado, edificações elitizadas, né, de alto padrão, em contrapartida, às vezes, atravessando uma avenida ou uma rodovia, temos uma favela, né, habitações precárias. Então, na prática, a gente percebe que tem interesses unilaterais agindo sobre essa dominação do território, que costumam influenciar diretrizes de expansão e crescimento urbano, eles costumam influenciar as tomadas de decisões do plano diretor. E a gente acaba tendo com isso uma malha urbana espraiada, uma cidade difusa e pouco adensada, e isso não é interessante. Né? É interessante nós termos uma cidade adensada para ter que levar a infraestrutura cada vez mais longe. Então, é interessante o adensamento. E essa segregação, ela tem consumido as nossas cidades, principalmente através da especulação imobiliária, que confronta todos esses princípios da heterogeneidade social. Então, a gente acaba separando na cidade, mais afastadamente, pessoas de classe baixa e, perto de centros urbanos ou locais privilegiados, pessoas com maior poder aquisitivo.
E isso tem perenizado, tem contribuído para a monotonia dos bairros e dos espaços públicos das nossas cidades, induzindo a discriminação de pessoas e tornando esses espaços públicos obsoletos. Então, o setor privado ele está interessado nessa conformação urbana e ele pressiona para que os seus interesses sejam ali defendidos e sejam perpetuados no espaço, e sempre priorizando, porque isso traz lucros e benefícios para eles mesmos, em detrimento dessas reais necessidades da população. Então, o que deveria ser realmente pensado como objetivo para melhorar a qualidade de vida da população acaba ficando em segundo plano. E a gente pode aumentar a qualidade de vida dessa população através da implantação dos instrumentos, né, do planejamento urbano, e incitar de forma que propicie, né, a convivência desses diferentes grupos sociais, essas diferentes pessoas. Mas para isso nós precisamos que o governo, né, atue de maneira imparcial e mobilize todos os recursos da cidade para preservar essa memória coletiva e fortalecer essa cidadania. E como primeiro critério para a gente elaborar um planejamento urbano, nós temos o macrozoneamento, que ele norteia todos os princípios e critérios a serem adotados, né, junto com os objetivos específicos dos instrumentos urbanísticos do plano diretor. Então, é no macrozoneamento que nós vamos definir alguns instrumentos que podem ser pensados já a partir daí, com outro olhar voltado para essa qualidade da população, qualidade de vida dessa população, e de forma a incitar a educação nos espaços. Alguns instrumentos do plano diretor, como o parcelamento, edificação ou utilização compulsória, o IPTU progressivo, que é um instrumento de ordenamento territorial, que ele aborda, né, imóveis ociosos, que podem ter, né, usos adequados, podem vir a requalificar algum espaço que ele está inserido, e esses vazios urbanos, eles também podem funcionar como uma reserva fundiária para as habitações de interesse social, que normalmente, quando estamos propondo, elas ficam sempre afastadas, né, a gente costuma ver, né, nos planos diretores, que elas estão sempre afastadas da franja urbana, mas nós podemos propor que elas estejam inseridas na malha urbana, né, que elas estejam em lugares com infraestrutura consolidada para facilitar esse deslocamento dessa população. E esse instrumento, ele pode inibir esse espraiamento da cidade, otimizando essas infraestruturas urbanas existentes. Outro instrumento do plano diretor é a transferência do direito de construir, né, que ele cria esse fundamento do solo criado, que ele pega a área do terreno e estipula quantas vezes pode construir para cima, né, crescer esse terreno. Ele é muito utilizado em situações que tem o patrimônio tombado, que não pode ser demolido, então o proprietário pode exercer esse direito de construir em outro terreno. Também utilizado em áreas de preservação ambiental ou áreas ambientalmente frágeis, que a gente quer preservar uma vegetação ali, então também pode exercer essa atividade de potencial construtivo em outro local. E isso é um incentivo à preservação, né? Um incentivo a preservar a memória, a identidade, o aspecto daquele espaço. E temos também, por fim, a OUC, que é a Operação Urbana Consorciada, que ela é um instrumento mais complexo, muito utilizado em cidades grandes. Eles são projetos, né, que são desenvolvidos de maneira consorciada entre entre poder público e poder privado, e eles estabelecem uma parceria para transformar, requalificar de forma estrutural um espaço, trazendo melhorias sociais e uma valorização ambiental para aquele local. Essas intervenções, elas acontecem de maneira pontual no território e elas estão delimitadas no macrozoneamento e são previstas, né, no plano diretor. A operação urbana consorciada também possibilita geração de fontes alternativas para o financiamento urbano através dos CEPACs, e também é um instrumento que pode atuar de forma excludente no território, então tem que saber muito bem como propor e utilizar esse instrumento para não acirrar as diferenças interurbanas que já existem e provocar o processo de gentrificação,
que acaba sendo uma expulsão indireta dessas pessoas que moram nesse local para lugares mais afastados por causa do custo da terra. E esses, né, os resultados dessa operação urbana consorciada vai depender das motivações das escolhas dos projetos, que podem gerar lucros, né, à prefeitura, e uma valorização da terra urbana. E tem o poder, né, o potencial de transformar essa região também para essa população local. Por exemplo, na UC pode estabelecer, né, demarcar zonas especiais de interesse social para habitação de interesse social, a fim de manter essa população residindo naquele local, assegurando o direito delas de se manter naquele perímetro, né, e promove ao mesmo tempo uma inclusão social. E também, através da UC, nós temos a possibilidade de fazer um redesenho do espaço urbano e inserir, né, aspectos educadores nesse redesenho urbano como um caminho, né, para ser explorado para induzir a urbanidade no território. E assim, né, eu termino essa reflexão de como as cidades educadoras, os espaços educadores, a educação através dos espaços públicos e urbanos, eles devem estar de acordo e alinhados ao planejamento urbano, como esse conceito ele pode estar atrelado ao processo de gestão territorial. Essas são algumas referências que eu utilizei, né, para fazer o trabalho, e muito obrigada pela atenção de todo mundo. Obrigada, Laura. Podemos partir para o próximo trabalho. Entre o discurso e a prática, Gabriel, Simone, Mariana, Beni, Yasmin. Quem vai apresentar é a Simone, é o Gabriel. Eu e a Simone Simone. E Gabriel, né? Por gentileza, 15 minutos, por favor. Obrigada pela Laura por ter ficado no tempo. Foi aí, gente? Apresentação? Foi. Tá bom, então. Então, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nesse debate. A gente vai apresentar o artigo Entre o Discurso e a Prática, Atropelos e Contorcionismos do Processo de Revisão do Plano Diretor de Goiânia, né, que ele se deu a partir de 2017 e, recentemente, ele, infelizmente, foi aprovado dessa maneira que a gente vai mostrar para vocês. Esse artigo ele é um produto da disciplina de Planejamento Urbano e Regional ministrada pelo BEN, que também é coautor desse artigo, né? Ele é feito por mim, pela Simone, pela Mariana, pelo Beni e pela Yasmin também, né? São mestrandos e doutorandos da FAU-NB. O objetivo desse artigo é analisar as contradições entre os princípios norteadores e o discurso decorrente do processo do PDG de Goiânia, com foco, né, nesse recorte temporal da pandemia. Serão abordadas as estratégias adotadas no ordenamento territorial, então esse é o recorte desse artigo, com o intuito de identificar as lógicas, as contradições entre os princípios, os discursos e as propostas para a capital. Então, foram realizadas pesquisas em notícias, né, de jornais, né, de Goiânia durante essa revisão, como documentos também oficiais publicados, leis complementares, mapas, relatórios, que foram a nossa principal fonte de suporte. Então, a mídia, né, teve um papel extremamente interessante e importante para visibilizar essa pauta no debate público de Goiânia, que é muito invisibilizado ainda. E primeiro a gente precisa entender esses planos de discurso e essas disputas em torno do planejamento urbano no Brasil. Esse planejamento que, historicamente, ele se perpetua como essa ferramenta de discurso e que se coloca como uma fachada ideológica que, de fato, não legitima a ação, né, do Estado, mas, pelo contrário, ele procura sempre se invisibilizar diante dessas ações, né? E desde os primeiros planos, né, o Flávio Vilaça, ele coloca esse caráter ideológico do planejamento enraizado nos planos de discurso, né? Que na prática a gente vê esse abismo entre o discurso e a prática. E nos últimos anos a gente tem assistido essa escalada e essa ofensiva da hegemonia neoliberal financeira e do conservadorismo, principalmente no pós-golpe de 2016, esse processo incessante de ataque às legislações e flexibilização também dos marcos regulatórios, né? E aí, nos últimos anos, a gente vê esse cenário de crise que tem se prolongado, né, de crise social e de pandemia,
que evidencia, de fato, esse cenário, né, de violação constantes a essas legislações e marcos regulatórios, principalmente dos planos diretores, né? E aí, partindo para Goiânia, né, esses planos de discurso dentro do ordenamento territorial de Goiânia, a gente precisa de entender que esse processo de urbanização da capital, ele é descontínuo, espraiado, né, atrelado a essa reprodução desenfreada da expansão urbana, né, direcionada principalmente pelas ações e pela pressão dos atores imobiliários, dos agentes imobiliários. E aí, já falando do PDG de 2007, do Plano Diretor de 2007, eles pregam esse discurso muito forte de cidade mais compacta, né? E eles colocam na lei esse favorecimento do adensamento e diminuição dos gastos com a implantação de infraestrutura, ou seja, esse processo de frear mesmo essa reprodução desenfreada da expansão histórica em Goiânia, que a gente vai ver aqui. E aí, no PDG de 2022, que é recentemente aprovado, no eixo Estratégia de Ordenamento Territorial, ele já traz alguns objetivos, como o tratamento equilibrado do território urbano e rural, a promoção do macrozoneamento fundamentado em características físicas e ambientais, então, questões bem técnicas aqui, o combate à geração de vazios urbanos, a retenção especulativa de imóveis, seguindo, né, esse desenvolvimento e ordenamento territorial do espaço rural, com os princípios de sustentabilidade e multifuncionalidade, como também a priorização dessa urbanização e a densificação da cidade já construída, né? E disciplinar também, ordenar a ocupação dos vazios urbanos dentro dessa macrozona construída por meio de instrumentos de regulação. Então, nesses artigos fica muito claro, dentro da lei, esse discurso, né, esse combate à ocupação dos vazios urbanos e também o equilíbrio entre esse território urbano e o rural. Só que, na prática, a gente vê diversos tipos de violações e atropelos e contradições nesse processo de revisão, né, que a gente vai citar alguns dentro de mais ou menos um cronograma que aconteceu, né, um cronograma, não, uma linha do tempo, né, durante esse processo de revisão. Já em fevereiro de 2021, o prefeito ele decreta a criação de um GT, de um grupo de trabalho, do Paço Municipal, composto por 5 representantes do Paço, 4 vereadores, um engenheiro ligado à Associação de Empresas do Mercado Imobiliário, um advogado sindicato de imobiliário, de modo com o objetivo, né, de analisar as 200 emendas que foram acumuladas desde 2017 e apresentadas, né, de modo a formatar, então, esse novo texto para ser aprovado, né? Então, é um impasse, é um imbróglio jurídico que a gente vê. E, na prática, a gente vê essa exclusão, né, nessa composição, a exclusão dos membros de conselhos municipais, profissionais, associações, universidades, né, isso de modo escancarado. Também houve a falta de transparência nas diversas alterações e adições de emendas feitas por trás das cortinas pelos próprios vereadores que não apresentaram o que era alterado e adicionado em documentos oficiais. Então, houve, então, de fato, essa ausência de abertura de diálogo com a população, isso, de fato, muito escancarado, e reforçado até em algumas falas, né, que a gente recortou desses jornais, que foram entrevistas, né, como essa do Agenor Mariano, que é secretário de Planejamento Urbano e Habitação, né? Ele fala de destravar aquilo que não houve consenso, não é para fazer discussão ideológica. Não temos tempo para discutir mais. Então, eles deixavam claro essa rapidez que eles queriam dar a esse processo de tramitação do projeto de lei e essa falta, né, de diálogo com a população de modo geral, né? E também a gente viu a falta de emendas referenciadas nos poucos mapas que, quando eram disponibilizados, eles estavam ilegíveis e também desatualizados, né, em uma bagunça completa, né? E o que estava referenciado na lei, às vezes não estava nos anexos, nos mapas e vice-versa, né? Como também essas áreas em contornos que estavam totalmente imprecisas. Então, a gente não podia, além da gente não ter acesso a esses documentos de forma atualizada, a gente não entendia, de fato, aonde que estava o zoneamento, aonde que estava, de fato, a área densável, né? Não entendia o que estava sendo proposto. Em dezembro de 2021, então, depois de tudo isso, o TJ suspende a tramitação do projeto, né, também porque houveram mais de 100 emendas que foram adicionadas e não foram publicizadas para a população, também houveram um encurtamento dos prazos de audiências, e a participação popular ela foi limitada nessas audiências públicas a 3 minutos, além delas serem online, então é um cerceamento completo, né? E esse projeto, então, a partir disso, ele retorna à Casa Legislativa no dia 7 de setembro, só que as emendas, elas não foram disponibilizadas, gente. Então, elas foram disponibilizadas só 12 horas antes da segunda audiência, que aconteceria, então, no dia 10
violando o mínimo de 15 dias da resolução de número 25 do Concidades. Então, após isso, em dezembro de 2021, o TJ ele suspende novamente a tramitação do projeto, determinando a disponibilização de todo esse conjunto do projeto de lei e a remarcação de uma nova data de audiência. E aí foi remarcada para dia 4 de janeiro. Não houve a divulgação completa, né, dessa audiência, ela foi divulgada só no Diário Oficial, né, não teve divulgação nas redes, enfim. E eles deixaram muito claro que essa seria a última audiência antes da votação do relatório na comissão mista. Então, eles queriam aprovar isso de qualquer jeito, né? Então, esse relatório, depois de estudo, ele foi para aprovação na comissão mista, onde ele foi compartilhado com os vereadores no grupo de WhatsApp, acreditem, 13 minutos antes da votação acontecer. Ou seja, os vereadores, gente, eles nem sequer leram o projeto, né? E esse projeto de lei, ele nem sequer tinha os anexos e mapas, né? E aí, a partir disso, o TJ novamente suspende a tramitação, né? Esse relatório aprovado, ele não continha nenhum mapa e também não foram disponibilizados para a população. Mas, mesmo assim, esse projeto, pouco tempo depois, né, cerca de um mês, ele foi aprovado, né? Então, de fato, houve essa boiada urbanística. Bom, e aí, dentro dessa lógica, né, eu vou falar um pouquinho dos contorcionismos jurídicos e o uso de alguns instrumentos como a outorga onerosa de alteração de uso para expansão urbana. E entendendo que, historicamente, Goiânia ela apresenta, né, essas características de processo de expansão. Vocês estão me escutando? Eu não sei se meu microfone está ligado, tá? Ah, ok, beleza. Então, historicamente, Goiânia apresenta essas características de processos, né, de expansão e criação do território, com uma forte retenção e especulação de lotes e presença de vazios urbanos. Então, isso já acontece historicamente na cidade e dentro da aprovação dos vários planos diretores. Então, ao todo, Goiânia teve 5 planos diretores, marcados, sobretudo, por 3 grandes momentos de crescimento vertiginoso dessa expansão urbana, né? Esses 3 momentos eu trago aqui e trago alguns mapas também para poder ilustrar o quanto essa cidade vai crescendo, né? Esse limite urbano ele vai crescendo. O primeiro momento ele se deu logo na criação do projeto urbanístico do Atílio, que tem ali um forte controle do Estado, e aí foi capaz de resguardar o plano piloto, que foi logo no início de 33 até 1950. Depois a gente teve um segundo momento que veio em função, né, para responder uma pressão dos agentes imobiliários, das construtoras e etc., marcado por uma forte expansão do território a partir dos anos de 1950 até 1979, e aí é nesse momento que o Estado perde esse controle mais rígido, né, do desenho, e aí acabou privatizando aquilo que a gente chama de construção da cidade e promovendo um verdadeiro retalhamento do solo. Então, a gente vê um processo muito grande desse espraiamento da cidade, né? Então, o terceiro momento foi a partir da década de 80, com uma nova expansão e essa concentração muito grande de retenção de lotes, sob a tutela de grupos que já atuavam desde então, de grupos especuladores, que resultou na existência de grandes porções de vazios urbanos em áreas urbanizadas. Pode passar, Gabriel. Volta. Isso. A gente vê, então, que a partir dos anos 90, com a aprovação, mesmo com todo esse processo de expansão do território, ainda ocorreram a aprovação de 109 loteamentos e o crescimento do tecido urbano de forma irregular e acelerado com a malha urbana descontínua. Mesmo com a expansão que aconteceram nos outros anos, ainda ocorreu nos anos 90 mais essa aprovação de 109 loteamentos. E aí cabe dizer que nesse mesmo período já tinham sido identificados 120 mil lotes vagos, né? Então, era o suficiente para abrigar o coeficiente populacional inteiro da cidade de Goiânia. Então, esse é um processo contínuo e que se repetiu depois nos novos planos diretores, que veio a partir de 2007 e no novo PDG de 2022, né? Em 2007, a cidade de Goiânia enfrenta uma problemática que é justamente esses bairros fragmentados, que são muito dispersos, né? E aí, para poder reorganizar, entre aspas, né, esse território, a cidade acaba crescendo mais 6% para poder integrar esses bairros que estavam, de alguma forma, fragmentados nesse tecido, né? E aí, nesse histórico, a gente vê uma tradição de Goiânia de reprodução de um processo agressivo dessa expansão, com alteração do perímetro urbano, desconsiderando, sobretudo, condições técnicas básicas. E aí, quais condições a gente destaca, né? No artigo, a gente traz o aumento populacional, e a gente vê agora, nas últimas décadas, com base no último IBGE, que o crescimento populacional ele vem reduzindo ao longo dos anos, né? Então, a gente não tem um crescimento mais acentuado
e uma ausência de vazios urbanos, contrariando, então, a lógica do próprio discurso do plano diretor, né? E aí, cabe dizer que antes mesmo da aprovação do PDG de 2022, já foi contestado, identificado cerca de 110 mil imóveis cadastrados sem identificação ou subutilizados, que corresponde a 26% do território, mais 80% das áreas públicas que encontram-se vazias. Pode passar, Gabriel. E aí, na discussão do plano diretor, cabe dizer que o plano diretor de 2022, a discussão dele começou em 2017. E aí, quando a gente fala nessa discussão, ele começou sobre a gestão do Íris Rezende, que era o outro prefeito, né? O Rogério Cruz, ele entra a partir de 2020, e não quer dizer que o próprio Íris também tentou uma série de medidas para alterar o perímetro urbano da cidade. E aí foram duas tentativas, né? Uma foi integrar os municípios conurbados, é possível a gente ver aqui no mapa, principalmente a leste, sul e oeste, que a gente tem os municípios de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Então, a tentativa, justamente pelo crescimento que se deu justamente nessas regiões, era integrar esses municípios conurbados. Então, a gente teria já ali, sem, entre aspas, né, uma tentativa de eliminar aqueles vazios urbanos. Uma segunda tentativa que foi de aumentar de 44,8 mil hectares para 57 mil hectares. Essas duas tentativas foram rechaçadas tanto pelas mídias como pelos conselhos, né, compostos pelas associações, pelas universidades, entre outros. E aí, na mudança do prefeito, né, do Íris Rezende para o Rogério Cruz, a gente teve uma terceira tentativa que foi aprovada sobre esse processo conturbado que o Gabriel apresentou, né, que acabou resultando, né, na aplicação de um instrumento da outorga onerosa de alteração de uso, e que o resultado foi um aumento de 29% do território a ser urbanizado. Mas esse aumento foi uma estratégia jurídica. Em que sentido? O município de Goiânia acabou criando uma outra macrozona. Então, nós temos agora 3 macrozonas. Uma primeira, que é uma zona urbana, já definida com o tamanho atual que ela se encontra, e uma área intermediária, que a gente fala que ela está meio no limbo. Ela não é nem uma área urbana, nem consideravelmente uma área rural, mas ela é considerada, dentro do plano, uma área definida como rural, mas passível de ser urbanizada, além da área rural, ou seja, através do uso da outorga onerosa de alteração de uso, né? Então, ele vai poder ser urbanizada usando esse instrumento, né? E aí, cabe destacar que essa vai ser uma decisão do proprietário daquele terreno. Então, ele basta provocar a prefeitura, e a prefeitura, então, teoricamente, autorizaria essa mudança de uso, né? Pode passar, Gabriel. E aí, dentro das considerações finais, o que a gente vê, né? Que essa relação entre o Estado e o empreendedor privado no processo de criação e expansão do solo urbano da cidade de Goiânia, ela sempre foi muito estreita, desde os primeiros planos, né? Desde a construção da cidade, desde o seu princípio, né? E essa situação, ela se repete no plano diretor de Goiânia, né? E aí, cabe destacar esse plano discurso, né? Ele se reforça e amplificou a sua missão ideológica de ocultação dos problemas e demandas da capital, legitimando laços e privilégios com o setor imobiliário, e sentou à mesa com vereadores e ditou as rédeas do plano diretor. E cabe destacar que isso foi sempre uma prática que aconteceu em Goiânia, né? Esse sentar à mesa com esses grupos que são hegemônicos, né? E que acaba resultando nessa expansão do território, né? E aí evidencia o abismo entre a prática e o discurso. Aquilo que o plano diretor traz como discurso, retenção de vazios urbanos, né? Eliminar esses grandes vazios, a ocupação do território, e que, na verdade, na prática, a gente vê uma outra construção desse território, né? Então, existe um rompimento e negação dos princípios norteadores do próprio plano, como também das estratégias dispostas no eixo de ordenamento territorial. E as violações, né, com exigências legais estabelecidas pelo Estatuto da Cidade e com cidades, que também acompanharam todo o processo de construção. Pode passar, Gabriel. Então, a gente vê, dentro desse processo de aprovação do PDG de 2022, uma série de violações, né? Mas eu destaco aqui, sobretudo, a manobra jurídica, né? Porque o Gabriel já falou sobre as outras, a exclusão dos debates, etc., mas a manobra jurídica via aplicação equivocada da outorga onerosa de alteração de uso sem requisitos técnicos, né? Então, é uma maneira de interpretar essa lei que o próprio município, né, criou, né? Então, essa experiência do PDG, ela ilustra de maneira atualizada aquilo que o Molotti chama de teoria da máquina de crescimento, né, que explica a coligação formada por governantes, políticos, empresários, técnicos do setor público e mídia, com o argumento e objetivo discursivo de que é preciso crescer sempre essa cidade. E crescer a cidade vem atrelado a essa lógica do progresso econômico e social. Então, é a máquina formada nessa coligação que controla, exclui e altera e conduz todo o processo de expansão urbana. A gente finaliza aqui e agradece. Desculpa se a gente extrapolou o tempo e pela rapidez na fala.
extrapolou quase 2 minutos, mas eu vejo que é um tema bem complexo. Vocês trouxeram muitas coisas aí em 17 minutos. Vamos lá, então, para o próximo. Planejamento urbano no Brasil, sociedade e ambiente. Ana Maria Galvão e Norma, Regina. Isso, eu que vou apresentar. Posso já compartilhar? Por favor, por favor. Vocês estão vendo? Sim, mas não está no modo apresentação, Ana. Acho melhor você colocar para valorizar mais a apresentação que você preparou. Assim, peraí. Tá. Aqui, né? Isso, agora tá. Bom, então, eu sou a Ana, sou aluna do mestrado acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru, sou orientanda da professora Norma, e esse artigo, Planejamento Urbano no Brasil, Sociedade e Ambiente, ele é resultado de um trabalho feito na disciplina do professor Jefferson Goulart de Políticas Públicas no Planejamento Urbano, ao longo da história do Brasil, né? Então, a gente buscou aqui abordar o planejamento urbano e a sua relação com as questões ambientais e sociais ao longo da história do crescimento das cidades brasileiras, seguindo a periodização proposta por Flávio Vilaça e mais alguns autores estudados durante a disciplina, como Hermínia Maricato, o Bonduque e algumas relações com as questões ambientais, com o artigo da Heloísa Costa, a trajetória ambiental no planejamento urbano no Brasil. Então, a gente busca aqui compreender as lógicas que conduzem as políticas urbanas e suas relações com a temática ambiental ao longo desses períodos. E, por fim, a gente vai buscar analisar os desafios que a trajetória do planejamento urbano brasileiro trouxe à expansão, à orientação da expansão urbana. Então, o primeiro período, analisado por Vilaça, entre 75 e 1930, foi marcado pelos chamados planos de embelezamento e melhoramentos, né, por meio de intervenções sob o viés higienista, né, para tratar da precariedade do início do processo de urbanização e desses problemas resultantes na época, né, como a epidemia da febre amarela. Então, Bonduque, ele aponta o autoritarismo sanitário do governo nessa época, nesse período, onde o controle higiênico das habitações, feito por meio de visitas domiciliares, muitas vezes era feito de forma arbitrária, né, e também ele verificou o deslocamento da população das áreas centrais. E nesse período, a gente teve o alargamento, a retificação das vias, obras de saneamento, construção de praças e parques, e teve uma importância para a extensão das redes de água e esgoto da época. Porém, por outro lado, os incentivos para a construção das vilas operárias acabaram beneficiando mais os investidores do que os trabalhadores, que muitas vezes tinham que pagar aluguel. O segundo período analisado por Vilaça, ele se inicia na década de 30, vai até a década de 90, marcado pela ideologia do planejamento enquanto técnica de base científica. Se fortaleceu o pensamento baseado na crença de que a ciência, através do diagnóstico e prognóstico, e a técnica, através do plano diretor, seriam as chaves para a solução dos problemas urbanos. Então, a gente tem os denominados planos de conjunto, né, que tinham como objetivo abranger todos os setores da vida urbana, mas esses planos, conforme observou Vilaça, eles não consideravam os processos naturais, as questões estético-culturais, né? Tampouco entendiam a paisagem como integradora de todas essas questões. A partir da década de 40, então, se iniciou a ideia
de se operacionalizar a habitação social com o patrocínio do Estado, né, através dos IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, que acabou favorecendo as corporadoras, né, que passaram a produzir conjuntos habitacionais padronizados em larga escala, se beneficiaram com o aumento disparado do valor da terra urbana. E a partir da década de 50, a Maricato observa que, com a difusão do desenvolvimentismo no Brasil, a produção industrial e a provisão de infraestrutura, com a participação ativa do Estado, priorizou o crescimento econômico, colocando a questão ambiental e social em segundo plano. E aí, nesse cenário, as soluções informais se tornaram alternativa para as populações pobres, né, que passaram a praticar autoconstrução e habitar favelas em locais de difícil urbanização, né, como áreas íngremes e alagáveis e áreas de grande risco ambiental. Após o início da ditadura militar, a gente verifica a queda dos IAPs e o processo de institucionalização do planejamento urbano como função do governo se intensificou. E aí foi criado, então, o CERFAL, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, o órgão que é o órgão federal, né, que inicialmente tinha a função de coordenar a política urbana nacional, e passou a ser responsável por prover assistência técnica aos municípios e auxiliar na produção e implantação dos planos diretores integrados. E Bonduque observou que esse modelo de planejamento adotado pelo CERFAL e pelo BNH, ele acabou agravando os problemas críticos do processo de urbanização, como a especulação imobiliária e a expansão periférica das cidades. E aí os conjuntos habitacionais eram construídos em áreas distantes, através de projetos padronizados que desconsideravam o meio físico e a identidade cultural. E então as cidades brasileiras cresciam em uma lógica de segregação socioespacial, e a concepção urbanística desconsiderava a cidade real, né, aquela construída à margem da realidade, que crescia num ritmo muito mais acelerado. De acordo com Costa, os planos de desenvolvimento integrado, eles consistiam em olhares fragmentados sobre a realidade. Então, eles compunham amplos diagnósticos que resultavam em diretrizes de uso, ocupação do solo, de acordo com o planejamento setorizado. E nessa lógica de setorização se encontrava a temática ambiental associada às áreas de saneamento e meio ambiente, que envolviam mais a proteção de áreas verdes e controle de aspectos relacionados à poluição. Segundo a autora, o ambiente natural comparece mais como um conjunto de atributos dados do processo de produção do espaço do que como um elemento em torno do qual se configurassem conflitos quanto à apropriação ou controle desses bens ou recursos. Então, o meio ambiente não era visto como base para a infraestrutura e para todo o planejamento. No final do segundo período analisado por Vilaça, entre 71 e 92, foram implantados os planos sem mapas, que tinham esse nome pela sua simplicidade, né? Apresentavam apenas objetivos, políticas e diretrizes, e não incluíam os diagnósticos extensos e os muitos mapas como nos planos anteriores. Segundo Vilaça, essa poderia ser uma estratégia das classes dominantes para ocultar conflitos. E nos anos 80, a crise econômica acarretou no fim do BNH e se verificou a intensificação da periferização e ampliação da cidade legal. O governo federal foi perdendo os instrumentos de políticas públicas para habitação, sendo essa função transferida aos estados e municípios. Em relação aos problemas urbanos vivenciados pelas classes de baixa renda, os movimentos populares, eles começaram a se fortalecer na década de 80, né, como reação. A mobilização popular, então, foi estimulada, né, pelas possibilidades de influenciar na elaboração da nova Constituição, e se consolidava o movimento social pela reforma urbana.
né, onde a mobilização de profissionais e acadêmicos, e junto com os movimentos sociais, reivindicaram o direito à cidade, à cidadania, a gestão democrática da cidade, a função social da cidade e da propriedade. E aí essas reivindicações, após longa negociação, elas culminaram nos artigos 182 e 183 da Constituição, onde ficam estabelecidos os princípios e instrumentos para a promoção de políticas públicas de desenvolvimento e planejamento urbano e a plena realização da função social da cidade e da propriedade urbana, que foi uma grande conquista para os movimentos sociais que lutavam pela reforma urbana. É importante lembrar que a Constituição Federal também trouxe um capítulo referente ao meio ambiente, né, onde o artigo 225, que diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porém, Costa observa que, apesar de representar um avanço fundamental para o Brasil, a Constituição de 88, ela aborda questões relacionadas à urbanização de forma separada das questões relacionadas ao meio ambiente. E aí é na prática que a articulação entre essas áreas vai acontecer. E os planos diretores do início da década de 90 tentaram incorporar os temas da reforma urbana, mas a regulamentação dos artigos 182 e 183 viria acontecer somente alguns anos mais tarde, no Estatuto da Cidade. A Costa também observou que se passou a incorporar nos anos 90, pós-Constituição, vários planos diretores e leis de uso do solo, que trazem visões mais amplas das restrições e das potencialidades ambientais, como, por exemplo, o plano diretor de BH, de 96, né, que inovou ao usar na leitura do território uma série de atributos sociais e ecológicos, em sobreposição de camadas, para o levantamento das áreas da cidade mais propícias à expansão urbana. Ao mesmo tempo que ocorriam conquistas sociais e ambientais, a abertura externa da economia brasileira forjou, desde a década de 90, novos determinantes para o urbano, reiterando a expansão da fronteira agrícola mineral para atender aos imperativos do mercado mundial de commodities. E então, nesse período, a gente verifica a interiorização das cidades brasileiras, né, o crescimento dos centros urbanos na região norte, nordeste e centro-oeste, enquanto as grandes cidades se saturavam, né, cidades médias cresciam vigorosamente, né, e como observou o geógrafo Milton Santos, ele chamou de cidades agrícolas, né, que funcionavam como plataformas que favoreciam a logística de exportação dos grãos e carne bovina, um cenário que contribuiu para que o espaço rural desses municípios perdesse suas características naturais e singularidades. Aí a Maricato chama, né, esse fenômeno de que ela mostra como isso culminou na globalização e como contribuiu para o aprofundamento da segregação socioespacial. E a Revolução Verde, então, permitiu uma ampliação inédita da produção de alimentos em larga escala, mas enquanto o país figura entre os maiores exportadores de alimentos, parte da população passa fome. A saturação dos centros urbanos, que foi acelerada, né, pelo liberalismo econômico, contribuiu para o aumento da marginalização e violência, e assim se deu o crescimento da construção de condomínios e loteamentos fechados, que passaram a disputar terras da periferia urbana com a população de baixa renda. Maricato chama atenção para o acelerado aumento da população moradora de favelas, que entre 80 e 2010 cresceu mais do que a população total ou do que a população urbana. E nesse cenário, em decorrência do aumento da exposição da população ao risco de vida devido às enchentes, desmoronamentos, insalubridade, a urbanização de favelas e a recuperação de áreas degradadas se tornou situação de urgência. Em 2011 foi aprovada a Lei 10.257, o Estatuto da Cidade, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição,
e proporcionou avanços em relação ao suporte das políticas públicas de inclusão socioespacial e democratização de acesso ao solo urbano e à moradia nas cidades, né? Trouxe vários instrumentos para que se cumpra a função social da propriedade. O Estatuto também trouxe instrumentos que auxiliam na política urbana e tocam diretamente na temática ambiental, como as EIs, né, as Zonas Especiais de Interesse Social, através do estabelecimento de áreas ambientalmente compatíveis com o uso habitacional. E o Estatuto também traz o plano diretor como instrumento central para o ordenamento da política e amplia os casos de obrigatoriedade da sua elaboração. Porém, Costa observa que a abordagem ambiental nos planos diretores ainda prevalece vinculada à preservação de áreas verdes e desvinculada de questões de infraestrutura e de outras políticas setoriais, como habitacional. Então, decorridos 20 anos após o Estatuto da Cidade, a promulgação do Estatuto, o crescimento das cidades continua seguindo uma lógica concentradora da sua trajetória, marcado pela exclusão social e apropriação desigual do meio ambiente. Então, devido à falta de alternativas, grande parte das áreas urbanas de proteção ambiental previstas em lei se encontram ocupadas por parte da população de baixa renda. E para o Estado exercer o poder de polícia sobre as ocupações ilegais, né, e causadoras de dano ao meio ambiente, ele teria que, ao mesmo tempo, responder com políticas sociais que constituíssem alternativas para o assentamento da população de baixa renda. E, enquanto isso, os moradores da cidade ilegal sofrem as consequências da segregação ambiental e da exclusão social, né, como, por exemplo, saneamento deficiente, exposição às enchentes, risco de vida por desmoronamento e exposição à disseminação de epidemias, como no caso da Covid. Então, ao analisar a trajetória do planejamento urbano das cidades brasileiras, a gente pode verificar que, para que o direito à cidade e ao meio ambiente se torne realidade no Brasil, seria necessária uma revisão radical das bases econômicas, políticas e ideológicas que sustentam o desenvolvimento urbano no Brasil, como observa Maricato. Então, essas são as principais referências que eu trouxe aqui para a apresentação. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Vamos para o quarto trabalho, então, Construindo a Cidade Turística, o Plano de Francisco Prestes Maia para Campos do Jordão, 1935-1937. É o Marcelo que vai apresentar, é isso? Isso. Você pode parar de compartilhar, Ana, por gentileza? Só um minuto, como que eu faço? Não estou acostumada com esse... Você tem que ir ali no share screen, é isso? Peraí, vamos ver. Naquela linha de baixo do Zoom. Acho que foi, tá. né? Acho que foi. Marcelo, está aparecendo você aqui. Pronto. Pode. Vou colocar no modo apresentação. Então, bom dia a todos. Eu vou apresentar esse artigo que ele é uma parte da minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvo lá no Mackenzie, né? Sobre orientação do professor José Geraldo Simões, né? E intitulado, né, Construindo a Cidade Turística, o Plano de Francisco Prestes Maia para Campos do Jordão. Então, esse artigo ele partiu do seguinte questionamento, né? A gente, durante a pesquisa de doutorado, pensou como que as legislações e os planos urbanísticos conduziram, né, esse desenvolvimento local da cidade de Campos do Jordão, que fica no interior do estado de São Paulo, né, ao longo do século XX, do comecinho do século XXI, e como que essas leis elas ajudaram a produzir o polo turístico que a gente conhece hoje,
como que elas podem ter auxiliado na criação de um imaginário de montanha para essa cidade turística. E aí a gente teve, nesse artigo, 2 objetivos, né? O primeiro deles seria mostrar uma linha do tempo que a gente elaborou com as principais legislações dos planos urbanísticos que foram feitos para Campos desde a década de 20 até o início dos anos 2000, né? E um segundo objetivo seria comentar o plano que foi elaborado por uma equipe liderada pelo Prestes Maia no fim dos anos 30, que é um plano que ele teve um impacto muito grande na história da cidade. Então, primeiramente, seria interessante apresentar um pouco como que é a geografia de Campos do Jordão, né? Então, é uma cidade de montanha que está confinada, né? Assim, a maior parte da sua área urbana está confinada entre dois relevos bastante acidentados. Então, passa aqui um rio, né? Que é o Rio Capivari. E sobre esse rio, né? Assim, paralelo ao eixo desse rio, foi construída depois uma estrada de ferro no finalzinho dos anos 10, né, que levavam os tuberculosos para Campos do Jordão para se tratarem. E essa configuração de vale de rio mais estrada de ferro criou uma cidade que ela é bastante linear, né? Ela tem uma ocupação que é um tanto acentuadamente linear, né? E a gente pode dividir ela atualmente em 3 setores, né? Então, essa área vermelha que está aparecendo aqui um pouco mais abaixo no mapa era uma área que antigamente concentrava uma quantidade de sanatórios, né, e que hoje em dia é onde habita a maior parte da população local. A gente tem esse setor no meio aqui em azul, que se chama Abernéssia, que é o centro cívico, o centro comercial da cidade, o centro comum da cidade, vamos dizer assim. E a gente tem essa área aqui em amarelo, que é o Capivari, que é o centro turístico da cidade, onde fica a maior parte das atrações turísticas, as casas de campo, há uma certa concentração de hotéis, etc. E aí a gente vai perceber ao longo dessa apresentação que é uma cidade bastante segregada, né? Então, a porção que fica a oeste na cidade, ela é uma porção que primeiramente se destinou a abrigar os tuberculosos e hoje em dia abriga uma população um pouco mais pobre, né? E enquanto a porção que fica a oeste, né, da cidade, ela é a população que concentra a maior parte das casas de campo, mas também tende a concentrar uma população de maior poder aquisitivo dentro da cidade. Então, primeiramente, né, o nosso objetivo inicial foi criar essa linha do tempo, né, foi um esforço assim que a gente fez, porque esse trabalho não existia ainda, né, que foi tentar levantar todas essas legislações que existiram no que tange ao planejamento urbano para a cidade de Campos do Jordão, né? Então, elas começam aqui em 1926, né? Nesse primeiro momento, né, a grande legislação, de fato, é esse plano de urbanização do Prestes Maia, feito entre setembro de 35 a julho de 37. Essa comissão que foi liderada por ele, ela era composta de 3 engenheiros civis e 2 médicos, né? Então, era uma comissão, né, bastante pequena para os padrões atuais, né, que desenvolveu esse primeiro plano, né? Esse plano, ele reflete em certos desdobramentos aqui de zoneamento que já começam a acentuar a segregação da cidade. Então, o plano é de 37, logo aqui nos anos 40, né, 1940, 1941, a gente vai ter já decretos tornando oficial essa divisão entre áreas para tuberculosos e áreas para turistas. O arquiteto moderno Zenon Lotufo foi prefeito de Campos do Jordão durante um período nos anos 40, então ele também fez alguns estudos, e ele retornou depois novamente coordenando o primeiro, né, o chamado primeiro plano diretor de Campos, nos anos 60, né? E aí a gente tem outras personagens aí que participaram em algum momento do planejamento de Campos, como, por exemplo, Jorge William, a Rosa Clias, a gente tem outros personagens que também atuaram no planejamento em Campos do Jordão já mais recentemente, anos 60, anos 70. A Rosa Clias e o Jorge Wilhelm, eles têm projetos muito interessantes de facilitar o fluxo de turistas, né, que é um fluxo consideravelmente alto para a cidade, então tornar mais fluido esse trânsito de turistas até o Capivari e de volta para a saída da cidade,
Então, eles tiveram bastante contribuições nessa questão de mobilidade urbana, né? Que é um problema a se enfrentar até hoje, né? E aí o que a gente percebe da leitura dessa linha do tempo, né, da leitura assim como um todo de todos esses planejamentos, é que se, por um lado, né, as várias ações periódicas de planejar a cidade, que foram vários planos, né, elas anteviram problemas a tempo de evitá-los, elas descobriram potencialidades desse território, elas resultaram em uma certa qualidade de vida aos moradores da cidade. Ao mesmo tempo, elas também acentuaram uma segregação socioespacial, elas acabaram gerando as regiões quase que exclusivamente para turistas e as regiões quase exclusivamente destinadas à população local, aos nativos, né? Elas acabaram gerando cenários imaginários que remetem ao exterior, ao mesmo tempo em que a gente vê locais com mazelas que são tipicamente brasileiras, né? Então, a gente tem no mesmo local, numa mesma cidade, as áreas que são de crescimento induzido, que têm uma boa infraestrutura, e ao mesmo tempo a gente tem essas áreas de crescimento espontâneo que têm riscos evidentes, né? Essa imagem, ela é da região central, ali que eu apresentei no mapa, da região de Abernéssia, e ela mostra um deslizamento de terra. Esse foi o deslizamento mais grave ocorrido em Campos, foi nos anos 2000, né, que vitimou 10 pessoas e deixou centenas de pessoas desalojadas. Então, assim, muita coisa mudou para melhor depois dessa tragédia, né? Mas é claro que ainda tem muita coisa para ser melhorada, né? Ainda existe uma população que vive nessas áreas de risco, né? Risco de deslizamento de encosta, principalmente. Não tanto quanto nos anos 2000, na época dessa imagem, mas é um problema que ainda existe. E aí, retornando um pouco para os anos 30, né? Então, comentando um pouco mais agora sobre o plano do Prestes Maia, a gente verifica o seguinte: ele é, de fato, uma primeira ação que tem uma abrangência mais ampla no território, né? E ele produziu, de fato, um grande impacto. Então, já no começo existia uma preocupação em conciliar os interesses turísticos com o tratamento da tuberculose, que até os anos 30 ainda era uma realidade em Campos, né? A gente tem que lembrar que pelo menos até o final dos anos 40, comecinho dos anos 50, o tratamento com antibiótico, a vacinação, não era algo tão comum assim, né? Então, a climatoterapia, a ida para lugares frios e mais altos ainda era uma realidade, era uma forma de tratamento comum, né? Popular, de certa forma. Já nesse plano, a gente tem a introdução do jogo, né? Curiosamente, como um atrativo turístico também. Então, aquela primeira imagem que estava na capa é o Grande Hotel Cassino de Campos do Jordão, que foi construído, né? Foi um dos primeiros hotéis construídos pelo próprio governo do estado para incentivar a atividade turística. Outro é o Hotel Vila Inglesa, que é esse que aparece na imagem, que é de um conjunto de 6 grandes hotéis de luxo construídos nos anos 40, como um primeiro desdobramento desse plano. E já existia uma recomendação para evitar a ocupação excessiva do solo, restrição de instalação de indústrias, restrição de uma população numerosa. Com relação ao zoneamento, né, que era proposto nesse primeiro plano, aquele eixo da Estrada de Ferro e do Ribeirão Capivari, ele foi, de fato, considerado prioritário para a instalação de comércio local, então foi enfatizado esse traçado linear da cidade. As outros vales, né, eles teriam um papel secundário, eles iam ter basicamente usos residenciais. O bairro central, que é a Vila Bernécia, de fato, né, a partir desse plano, funcionaria sempre como um centro cívico administrativo. E aí, é nessa época, com esse plano do Prestes Maia, que se instala essa divisão que existe até hoje. A porção a oeste de Abernéssia seria a porção destinada aos sanatórios, né? Os doentes ficariam confinados nessa área, pelo menos em tese, né? E a porção a leste de Abernéssia seria preferencialmente destinada para instalações turísticas, né? Que é onde fica hoje o bairro de Capivari, né? O que a gente percebe nesse zoneamento do plano do Prestes Maia? Na prática, ele ratifica uma tendência, ele é do final dos anos 30, né? Na prática, ele ratificava uma tendência que existia, pelo menos desde o começo dos anos 20. Um grande proprietário de terras que existiu em Campos do Jordão era o embaixador José Carlos Macedo Soares,
e ele tinha terras tanto a leste quanto a oeste do território. E ele, antes mesmo desse plano de Prestes Maia, já fazia doações nas porções a oeste para sanatórios. E ele também já fazia um loteamento com uma finalidade, de certa forma, turística na porção a leste. Então, a gente percebe que há uma coincidência entre o plano de Prestes Maia e uma tendência informal desse grande loteador uma década antes. Não à toa, né, esse loteamento feito pelo, né, que foi iniciado pelo embaixador Macedo Soares nos anos 20, é atualmente o bairro turístico do Capivari, que tem aquelas imagens que são mais recorrentemente associadas a Campos do Jordão, né, no imaginário popular. Esse plano ele é bastante interessante também, porque ele sugere já alguns primeiros atrativos turísticos para a estância. E existe um rebatimento muito grande entre ações que foram executadas de fato ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, ele sugeria pavilhões com vistas para a Pedra do Baú, que é né, formação geológica que a gente está vendo no final dessa foto. De fato, existe hoje, né? Existiu o Mirante da Boa Vista, existe o Auditório Cláudio Santoro atualmente, que fica de frente para essa vista privilegiada. O plano sugeria, no final dos anos 30, pavilhões com vistas para uma região chamada Vale do Lajeado. Existe hoje uma série de empreendimentos, como o Hotel Turiba, esse que aparece na foto. Existe um belvedere na principal rodovia de acesso. Existe um conjunto de jardins e parques que são visitáveis, que ficam nessa região proposta pelo plano. Existia uma proposta de restaurante num local chamado Vila Natal, que de fato foi rebatido em restaurante e hotel. Outro num local chamado Pico do Itapeva, que se transformou numa feira de artesanatos e vila medieval. E um último num local chamado Morro do Elefante, que foi, né, convertido em um teleférico e um parque, né, que é o parque do bairro do Capivari. A gente percebe que muita coisa que foi sugerida como atrativos turísticos no final dos anos 30 levou um bom tempo, na verdade levou quase o século XX inteiro, mas ela foi de fato executada dentro das linhas gerais daquele plano. Então, como considerações finais, a gente tem hoje em dia essa Campos do Jordão que se propõe a ser um cenário idealizado, um pedaço da Europa no Brasil, né? E ao mesmo tempo esses atrativos turísticos geram emprego e renda para a população local. A gente tem essa realidade, né? E a gente percebe que os agentes estatais conduziram esse desenvolvimento de uma maneira intensa e contínua ao longo do século XX, né? A gente percebe que esses diversos planos, eles agiram tanto numa escala macro, que era de uma ordem mais estadual, o Estado de São Paulo intervindo na cidade, e regional, né? E que vai indo, né, vai se desdobrando até uma escala micro, que seria já mais da realidade municipal e de desenho urbano. Mas a gente percebe que o Estado de São Paulo interviu bastante nessa cidade ao longo do século XX. Especificamente sobre o plano do Prestes Maia, é bastante impressionante como que os rumos que foram traçados nele avançaram durante as décadas, né? E apesar de ser implementado gradualmente, né, e de às vezes ser atualizado, ele é um plano que ele foi de fato bastante executado, né? E aí, assim, a gente tem nesse plano os incentivos à construção dos primeiros hotéis de luxo, né? A gente tem a constatação do confinamento físico do relevo montanhoso, a gente tem uma primeira preocupação com o controle habitacional, valorizar esse desenvolvimento acentuadamente linear, né? Então, assim, a gente percebe que existem ações, né? Algumas de efeito positivo e outras de efeito negativo, nesse plano do Prestes Maia, mas de fato é impressionante a gente constatar o quanto dele foi executado, né, ao longo do século XX na cidade de Campos do Jordão. É um plano que, de fato, mudou bastante coisa na história dessa cidade, né? E é isso. Obrigada, Marcelo. Bom, Compartilhar. obrigada por ter também se mantido aí dentro do tempo, né? Bom, esse evento, então,
o 7º Encontro Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo tem como tema geral refazer, restaurar e revisar. Eu acho que todos os trabalhos trazem essa preocupação em recuperar o que existia, refletir sobre os novos procedimentos, novas formulações, né? E, especificamente nesse eixo temático, as políticas públicas e sua relação com o território. Então, eu parabenizo todos os apresentadores e as pesquisas que estão desenvolvendo. Antes de passar a palavra à plateia, eu gostaria de fazer algumas considerações e algumas questões para todos os trabalhos apresentados. Então, para a Laura, como é importante, né, ver a cidade como um lugar de encontro, como que o arquiteto pode agir pontualmente com projetos integradores, como você colocou no começo da apresentação, alguns exemplos. A minha pergunta para a Laura e para a Ana, que também está aqui na sala, é que nós temos no Brasil 5.570 municípios, né? E grande parcela desses municípios, quase 90%, eles têm menos de 20 mil habitantes. Diante dos instrumentos que vocês apresentaram, né, que são os instrumentos de enfrentamento dessa ocupação excludente, como a PEUC, o IPT progressivo, enfim, como que esses instrumentos poderiam ser utilizados para trazer essas preocupações que vocês colocam e vocês enfatizam que esses instrumentos seriam uma possibilidade de enfrentamento. Então, é mais ou menos nessa linha, como que cidades que não têm tanta possibilidade de aplicar esses instrumentos elaborados para as metrópoles poderiam utilizar para enfrentar este problema. Para a Simone e para o Gabriel, como vocês deixaram evidente em poucos minutos esse desvirtuamento dos instrumentos do Estatuto da Cidade na cidade de Goiânia, né? E é assustador também que tanto uma diretriz crucial do Estatuto da Cidade, que é a gestão democrática, vocês mostraram isso, e uma importante atuação do Tribunal de Justiça, né, pessoal? Mas também o desvirtuamento da outorga onerosa de alteração de uso, né? Como que ela vem sendo utilizada para esse desvirtuamento mesmo. E vocês enfatizam a correlação de agentes na disputa, né? Vocês citam o Logan, né? Uma dúvida que eu fiquei, e a oportunidade para vocês falarem um pouco mais desse trabalho, são os 110 mil imóveis que foram notificados, foi isso? Foram 110 mil imóveis notificados, eu li bem o que vocês... Foram identificados, né? Identificados, foram mas levantados, não foram... isso. Isso, Não. Talvez a oportunidade de vocês falarem um pouco mais sobre esse desvirtuamento dos instrumentos e de uma diretriz importante do Estatuto da Cidade. Para a Ana Maria, é importante fazer essa revisão da trajetória do planejamento urbano a partir dos autores, né, tratando também da legislação urbanística. Você coloca como um dos desafios importantes para o meio ambiente estar como protagonista, vamos dizer assim, do planejamento urbano, se é que eu entendi bem, é uma mudança radical das políticas, né? Como que vocês acham possível a gente pensar essa mudança, né, radical diante desse desafio que a gente tem em relação ao meio ambiente? E para o Marcelo, interessante esse teu olhar de resgate do plano, né, inicial de Campos do Jordão,
e destaque aí para as áreas de risco, e a gente observa que a cidade de Campos do Jordão ela tem um processo semelhante à produção de espaço urbano capitalista nas cidades brasileiras, né? Então, é importante você ter comentado das diretrizes, do plano, das reminiscências, vamos dizer, do plano das diretrizes que ficaram. E o que eu gostaria de te perguntar é, você fala do crescimento linear, né? E você começa falando da importância do rio na cidade, para o plano da cidade. A minha pergunta é quais seriam as diretrizes atuais de expansão dessa cidade, ou de ordenamento dessa cidade, vamos dizer assim, e a sua relação com o rio, com esse curso d'água. Então, basicamente, são essas questões para os apresentadores que eu coloco aqui, e eu abro a palavra também para a plateia, se quiserem comentar e fazer perguntas para os apresentadores, para a gente fazer um grupo de perguntas para o pessoal aqui. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Estou vendo aqui o chat, não tem. Eu gostaria. Por favor, professor Cid. Obrigado, Fabiola. Bom, quero parabenizar aí todos os trabalhos, né, que foram apresentados. Acho que todos eles têm problemáticas comuns, né? Acho que tem aí uma questão de fundo, né, que, enfim, que nós temos debatido já há bastante tempo no âmbito do planejamento urbano e territorial. E assim, eu queria... eu tenho algumas perguntas mais específicas para alguns dos trabalhos, mas, enfim, acho que é um debate que todos os trabalhos estão inseridos, né? Então, para o trabalho da Laura e da Ana Paula, eu também fiquei bastante curioso com a forma como vocês trabalharam essa associação entre cidades educadoras e instrumentos do planejamento da Fabiola em relação a isso, mas eu queria também destacar uma coisa, assim, a gente tem visto muito o que eu chamo de adjetivações, tanto do que a gente, né, do planejamento, então sempre colocando um adjetivo aquilo, a cidade saudável, a cidade educadora, cidade inteligente, cidade sustentável, que isso é um adjetivo para as cidades, mas também isso se estende para o próprio planejamento. Então, a gente vai ter planejamento sustentável, planejamento saudável, etc. E, no fundo, isso são agendas, né? Quer dizer, elas são... tem ali no seu conteúdo questões, preocupações que elas têm alguma origem, às vezes teórica, num campo disciplinar epistemológico específico, muitas vezes vem da própria organização social, das dinâmicas, das práticas sociais que vão levar a essa agenda e vão criando, vamos dizer, essas adjetivações. Então, eu queria um pouco, se vocês chegaram a discutir um pouco isso, no ponto de vista do que significa, vamos dizer, essa segmentação, essa fragmentação, vamos dizer, do que é a cidade, do que é uma coisa só, não é? Não existe só cidade saudável, não existe só cidade educadora, enfim, isso tudo faz parte de uma mesma coisa. Como é que vocês veem isso? E como é que vocês chegaram a discutir um pouco essa coisa dessa fragmentação e também em relação, vocês mostram um exemplo de Medellín, né? E ali percebe-se claramente que, vamos dizer, um pouco o que vocês colocam os resultantes espaciais dessas intervenções podem levar, né, os resultantes em si podem levar a criar oportunidades para que as pessoas, vamos dizer, a partir das intervenções, possam se educar, ou pelo menos se
condicionar ao uso do espaço, etc. E como que ficam as questões, quando a gente está falando do Brasil, da América Latina, principalmente, a gente tem muitas questões das disputas territoriais, né? Quer dizer, no fundo, esses resultantes, eles já em si, eles já são resultantes de disputas. Como é que isso fica? Como é que essa discussão chega quando você não participa do processo de fazer, mas você tem lá só, né, a resultante do trabalho, porque vocês mostraram, né, uma experiência de Medellín que é bastante conhecida, né, e bastante debatida. Né? E para o trabalho do Gabriel, da Simone, achei também, bom, primeiro escandaloso, né? O que vocês mostram é um escândalo que não é diferente de outros lugares. Eu estudei já bastante a região metropolitana de Campinas, e, assim, se a gente pegar várias outras situações, a gente vai ver isso acontecendo de forma muito semelhante, não é? A forma como, vamos dizer, os arranjos são feitos para aprovar determinados dispositivos de interesse do mercado, isso aconteceu na região metropolitana de Campinas. Eu também orientei um trabalho sobre Jundiaí, que também o plano diretor de 2013 conseguiu reverter o perímetro, conseguiu diminuir o perímetro urbano, mas, assim, numa mudança de gestão, na gestão seguinte, o plano foi modificado, elaborou-se outro plano diretor, fazendo essa expansão de forma rápida, sem discussão, com participação completamente questionável, né? E assim, a minha questão, que assim, eu também estou, uma pesquisa recente, trabalhando com a região de Goiânia, além de outras regiões que estão tendo maior crescimento populacional no Brasil. E uma coisa curiosa é que, assim, as sedes metropolitanas, elas têm tido um crescimento menor populacional, em detrimento dos municípios periféricos, mais a periferia, que tem tido um crescimento maior. Ou seja, no fundo, a região metropolitana de Campinas é um caso muito típico disso. A gente tem assistido muita expansão das áreas territoriais para urbanização, mas isso não tem resultado numa mudança real de uso do solo. Ou seja, porque, vamos dizer, não tem população para ocupar essas áreas. É uma forma muito dispersa, mas não tem efetivado um processo de urbanização de fato, né? Com, vamos dizer, chegada de população. Eu queria um pouco que vocês falassem do caso aí de Goiânia especificamente, porque eu, inclusive, na minha pesquisa, eu constatei que Goiânia não foi um município, foi um município que teve uma tendência de compactação. Claro que assim, de forma muito sutil, mas em comparação com os municípios da periferia de Goiânia, a região metropolitana de Goiânia, né, o município de Goiânia, ele embora, vamos dizer, tenha muitos espaços ainda para crescer, ele teve um processo de compactação. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Desculpe se eu me estendi muito na minha fala, mas é que são temas bastante candentes e acho que são provocações interessantes. Obrigado. Obrigada, professor. Vamos começar a responder pela ordem das apresentações. Então, a Laura e a professora Ana, por gentileza. Eu vou começar respondendo a sua indagação, que foi como que a gente pode levar esse conceito, né, para cidades pequenas, menores, que muitas vezes nem o plano diretor tem, né? Ou cidades de menos de 20 mil habitantes não são obrigadas a ter o plano diretor. Eu acho que, assim, o principal problema que eu enxergo, né, enquanto todos os estudos que eu venho elaborando ao longo dos anos, e as cidades, elas deveriam ter pessoas capacitadas e qualificadas dentro dessas prefeituras que fizessem uma leitura apropriada e adequada desse território. O que acaba acontecendo é que muitas vezes não tem
às vezes, arquiteto que está ali participando do projeto do plano diretor. Às vezes, contém profissionais de outras áreas, com outras formações, que não têm um entendimento tão amplo do território, do aspecto do planejamento mesmo das cidades e da arquitetura, uma visão que nós arquitetos temos. E eu enxergo isso como um problema. Eu acho que todas as cidades pequenas, independente do tamanho que elas têm, elas deveriam sim ter um plano diretor, uma leitura do território adequada, pormenorizada, né, daquele espaço, para identificar potenciais a serem desenvolvidos ao longo dos anos, e também uma forma de barrar qualquer agente externo que venha a inserir e a querer manipular, né, o direcionamento do crescimento dessas cidades. Eu falo isso pela minha cidade mesmo, que ela é uma cidade de 90 a 100 mil habitantes, de pequeno a médio porte, e nunca teve problema de especulação imobiliária na cidade, e foi de 10 anos para cá que, de repente, começaram a ter um interesse muito grande por ela estar no pé da serra, principalmente, e a querer abrir loteamentos demasiadamente. Até me lembrou um pouco, né, os trabalhos de outras pessoas que estiveram aqui hoje, e eu percebo que a falta ali de ter um controle minucioso do plano diretor na primeira versão que foi elaborado pós o Estatuto da Cidade, deu abertura para poder ter essa especulação imobiliária absurda. E aí fizeram uma revisão do plano diretor e aprovaram um novo, que foi muito melhor elaborado do que o primeiro, mas que mesmo assim ainda manteve consolidando esses interesses do mercado imobiliário. E aí eu percebo que, sim, se tivesse tido lá atrás uma leitura melhor do território, uma identificação melhor dos pontos a serem propostos para o direcionamento, para o ordenamento territorial, esse problema não teria acontecido tão amplamente com a magnitude que foi, que inclusive teve denúncias do MP, que foi barrado a abertura de novos loteamentos por mais de 5 anos, ficou em processo. E aí eu percebo como essa corrupção urbanística ela está muito intrínseca dentro da prefeitura mesmo, dentro dos gestores, dentro dos técnicos que estão ali trabalhando. Eu percebo que muitas vezes é por falta de ser afastado desses interesses do mercado privado, e também por falta de conhecimento, de capacitação, no sentido de abrir o olhar para além daquela receitinha de bolo que seguem, né, de planejamento a partir do Estatuto da Cidade. Então, para essas cidades, no meu ponto de vista, elas deveriam sim ter o plano diretor delas, elas deveriam ter pessoas com uma visão um pouco fora do técnico ali, que elas estão acostumadas a conviver ali, a viver aquilo, trazendo, às vezes, ideias da academia mesmo, né, de teorias que nós estudamos, para tentar aplicar na prática desse ordenamento do território. No meu ver, é mais fácil a gente conseguir inserir os conceitos educadores em cidades de pequeno e médio porte, que ainda vão se desenvolver muito, do que cidades grandes que já estão muito consolidadas e têm uma magnitude de problemas muito ampliada, né? Por exemplo, São Paulo, Campinas, são cidades muito maiores do que a maioria das cidades que a gente tem aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Não sei se eu respondi a sua dúvida, se você quer fazer mais algum questionamento ou não. Posso, Não. Fabiola, posso Pode, completar? por favor, né? por favor. Então, ó, primeiro, parabéns pelas apresentações, eu acho que foram todas, como o Sidney falou mesmo, são todas articuladas e tem pontos em comum. Eu acho que também eu vou completar o que a Laura falou, e que ela
ela estudou São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Você falou da sua cidade, mas você não falou o nome, né, Laura? Essa questão das cidades educadoras, Sidney, assim, e a gente discute isso mesmo, a gente trabalha nesse viés desses conceitos, são 20 princípios, a gente tem 22 cidades brasileiras que são cidades educadoras, no viés do que a Unesco coloca em relação a estudar, educar culturalmente os cidadãos, e que o território ele faça parte desse espaço educador, como ela coloca muito bem a carta, que tem que extrapolar os muros da escola. E esses espaços onde ele convive, onde ele vai fazer uma compra, onde ele vai realizar o lazer, onde esses espaços eles têm que ter esse viés educador, para que não seja só de responsabilidade dentro da escola, nesse sentido, e aí entra essa questão de uma cidade com maior qualidade de vida. Fala educadora, né, assim, que a gente sempre coloca, a gente sempre pesquisa, né, Laura, e isso eu tenho que aqui agradecer, né, o professor Merlin, que se aposentou agora da PUC de Campinas, e ele sempre trabalhou com essa ideia, junto com o Eugênio Queiroga, com as questões dos conceitos de cidade educadora. E é interessante, Sidney, quando você fala essa ideia eu acho que a gente não pode colocar em caixinhas mesmo, sustentável, saudável, educadora, né? Eu acho que é muito ruim mesmo, porque a gente tem que entender a cidade como um todo. E aí ter todas esses enfrentamentos, essas disputas, e como você colocou muito bem. Quando o Medellín é essa cidade que a gente pode ter como um objeto de estudo que deu certo, e a gente trazer um pouco esse exemplo para nossas cidades, né? Mas o que eu acho que a gente discute muito isso, a Laura tá prestando agora o doutorado, mas ela fez iniciação e mestrado nesse viés, na ideia de a gente precisa mesmo essa mudança nesse paradigma de entender a cidade, essa questão desses técnicos, não é só a questão técnica que tem que ser levada em conta. A população tem que estar presente, mas a gente tem que saber traduzir na questão legislativa, que o jurídico é importante, né? E nessa questão técnica dos arquitetos, sociólogos, antropólogos, geógrafos, né, em tantos outros campos dos saberes, tentar traduzir de uma maneira coesa para que haja um plano diretor que abarque todas essas questões da cidade, né? Eu não sei se eu respondi, mas assim, a gente está discutindo muito isso, e agora a gente vai tentar, né, pesquisar no doutorado essa questão vinculada aí à área que eu atuo muito, que é patrimônio histórico, de desvincular que patrimônio histórico é algo muito vinculado às questões monumentais. Não, muito pelo contrário, a gente tem que a cidade inteira, né? Eu tenho o Fernando Carrion, que é um professor latino-americano, que ele fala, a cidade inteira é patrimônio. Então, esses espraiamentos, eles têm a sua própria cultura, eles têm a sua própria apropriação, e isso tem que ser levado em conta nessa preservação da cidade como um todo, que, através do viés do instrumento do plano diretor, que é o que tem essa ordenação, precisa ter esse equilíbrio de disputa mesmo, em relação a essa ordenação. E depois eu queria também discutir que é interessante quando o Goiânia coloca, o Gabriel, né, e a Simone coloca essa questão dos especuladores imobiliários,
né, dentro está discutindo e vinculando. Só para vocês terem uma ideia, no Conselho do Patrimônio Histórico de Campinas, que é o CONDEPAC, tem uma cadeira dos corretores de imóveis, dando palpite em relação à questão do patrimônio, que a Sidney conhece muito bem. Campinas está sendo desmantelada, está sendo demolida, está sendo esquecida em todos os, né, assim, a especulação está mandando em tudo aqui, mas de uma maneira muito forte. Não, claro que a gente tem, como o Marcelo colocou, a questão de Campos, o Gabriel e a Simone colocou em relação a Goiânia, mas aqui está uma coisa assustadora, Campinas, né? Então, a gente precisa, como que eu falo? Eu acho que eu estou sendo muito utópica, mas a gente precisa dar o conhecimento e para esses técnicos que estão dentro da prefeitura, esses gestores, para eles entenderem de fato o que é uma cidade, né? Mas depois eu queria falar com o Marcelo, mas daí a gente deixa eles responder, tá bom? Obrigada, professora Ana. Sidney, Então, eu não sei se eu respondi o que você estava querendo. obrigada. Podemos, então, Gabriel e Simone, vocês foram citados também pela professora Ana, acho que vocês poderiam incorporar também a questão. A gente, para responder o que você pontuou, Fabiola, sobre aquela quantidade de lotes vazios, né? Esses imóveis, na verdade, esses lotes foram identificados durante a primeira gestão de 2007, após a aprovação do plano diretor de 2007, se eu não me engano. Eu posso estar meio equivocada, gente, assim, minha cabeça não anda muito boa, não, mas eu tento relembrar tudo. E aí foi uma gestão do Paulo Garcia, do PT, então foram identificados vários imóveis que estavam subutilizados, e aí a tentativa, né, era que fosse aplicado o IPTU progressivo. Então existia essa regulação, dizer, olha, agora, a partir de agora, vai começar. Só que esses imóveis começaram a ser notificados somente em 2011, se eu não me engano, se eu não estiver equivocada, e não foram essa totalidade toda que a gente mostrou, né, 110 mil imóveis, foram cerca de 1.000 imóveis que foram, né, receberam as notificações. Entretanto, o processo paralisou onde? No cartório. Então, a prefeitura alega que não tem infraestrutura para poder coordenar todo esse processo, né, de IPTU progressivo e de notificação. Esse discurso que todos nós já conhecemos, né? Alega que não tem a estrutura, que não consegue compatibilizar os dados que estão no cartório com os dados que estão dentro da prefeitura, e aí isso acabou se prolongando. Quando teve o Iris Rezende assumiu em 2017, o secretário, né, veio discutir novamente essa tentativa de aplicar o IPTU progressivo, mas isso só ficou no discurso, então não aconteceu nada. E agora, com a nova gestão do Rogério Cruz, eu acho que ela está muito alinhada com o discurso do que a gente viu na esfera federal, né? Então, morreu, assim, né? Literalmente, a gente não vê mais nenhuma discussão sobre dar, né, a função social a essa quantidade absurda de imóveis que nós temos em Goiânia, em situação de subutilizados, vazios e etc. Então, essa é a discussão, assim, que a gente vê mais publicizada, né? Eu faço parte do CAU aqui em Goiânia também, e aí, por debaixo dos panos, assim, que a gente acaba escutando dentro das prefeituras, né, dentro desse grupo de políticos, né? O que a gente acaba sabendo, o que eu acabei sabendo é que essa lista desses imóveis que foram levantados, né, desde o Paulo Garcia, existe assim, guarda dentro da gaveta. E essa é a norma, assim, engaveta e deixa aí, e à medida que alguém perguntar, a gente fala que está tomando alguma atitude, mas não vai para frente. E é isso, assim, não tem muito. Nessa atual gestão, a gente não tem tanto diálogo, até mesmo o CAU, o CREA, toda a composição do COMPUR, né, que é formada por uma série de representantes, não tiveram espaço para discussão do plano diretor.
Então, na verdade, nós sequer fomos convidados, para vocês terem noção, assim, a gente não recebia convite, tínhamos que entrar no Ministério Público para poder abrir os diálogos, mas isso foi realmente inviabilizado totalmente. Então, esse é o panorama, para você ter noção de como está essa discussão dessa quantidade de lotes que a gente tem subutilizados em Goiânia. Não sei se eu respondi assim, o apontamento que você tinha feito, né? E aí, outra questão sobre o crescimento da cidade, né? Que o professor Sidney falou. Existe realmente uma expectativa, né? Que esse índice de crescimento da região de Goiânia, ele está diminuindo, então a expectativa desde o último IBGE, e aí todos nós sabemos, né? Que a gente está num limbo, né? Ninguém sabe, enquanto não sair o novo IBGE, está todo mundo fazendo política pública sem saber o que está acontecendo, né? Ou, na verdade, não fazendo, né? A discussão do plano diretor em Goiânia em 2022, por exemplo, para vocês terem noção, não se falava em pandemia. Ninguém falou em pandemia, ninguém falou do crescimento absurdo de pessoas em situação de rua, não se falou dos inúmeros despejos que ocorreram durante a pandemia. Então, a discussão do plano diretor foi como se não existisse nenhum dos problemas que nós enfrentamos durante esses 4 anos, né, desde 2018, né? Então, foi meio que velado isso. E aí, esse crescimento de Goiânia, propriamente, o índice vem reduzindo, a estimativa do IBGE é que ocorra uma redução, e aí existe realmente uma diferenciação com os municípios que são próximos, né? Conurbados ali, Aparecida, Senador Canedo, esses municípios sim têm um crescimento maior do que Goiânia. Se eu não me engano, a variação do índice assim chega de 0,6%, 0,9%. Então, existe realmente uma diferenciação, né? Tá diminuindo o crescimento em Goiânia, mas aumentando desses municípios, né? E aí não só esses, como também a cidade de Rio Verde, Jataí, que são cidades polo, né, do agro, que tem outros perfis, né? Não está muito não estão próximos da região metropolitana de Goiânia, mas que também tem um crescimento mais acentuado, diferente do que está acontecendo com a capital, né? Não sei se seria isso, assim, os apontamentos que você tinha perguntado. E aí que contraria completamente a lógica da expansão, né? Assim, o que a gente está fazendo é expandindo o território, mas a gente não tem um crescimento para ocupar sequer o que já existe de vazio. Esse vazio existe, vai continuar e não vai ser resolvido, né? A problemática, né? Existe uma discussão entre paralelos, assim, do corpo do grupo imobiliário. A grande questão que eles querem agora, que o professor Sidney falou, do adensamento, né? Realmente existe uma tentativa agora de adensar as regiões, sobretudo a região central, como a professora Ana falou. Goiânia também está passando por esse processo de demolição da sua área histórica, que seria literalmente passar o trator na região central. Então, casas que não têm tombamento, né? A maioria das casas não foram tombadas. A gente sabe da sua relevância histórica por conta, né, da própria história da cidade, enfim, é o perímetro. Desculpa, oi. Eu vou pedir para você concluir para a gente ter ok, tempo desculpa. para os outros Me comentarem perdoe, também. me perdoe. Não, está muito interessante o que você está falando, mas já temos mais 2 apresentadores, temos 12 minutos. Tá, me Pode desculpa. concluir, por gentileza. Desculpa atravessar. Não, imagina, tem que atravessar mesmo. Eu só E aí, posso citar. é o mesmo processo que está acontecendo que a professora Ana falou, não diverge. Gabriel, você quer concluir, Gabriel, por Só favor? citar 2 dados aqui, rapidão, que vai de encontro com a tendência de compactação que o Sidney fala. A gente tinha em Goiânia 110 mil lotes vazios, desocupados. Hoje a gente tem 114 mil. Em janeiro de 2020, 41 bairros não tinham nenhuma construção, 96 setores tinham menos de 10 imóveis, né? Então haviam 685 bairros cadastrados. Atualmente a gente vê, então, uma alta de 56 bairros que não tem nenhuma construção, 730 setores e 134 bairros com menos de 10 imóveis prediais. Então, a gente vê essa tendência de especulação, né? Aumento de lotes, enfim. É isso, rapidão.
Gabriel, obrigada. É muito densa a pesquisa de vocês, daria para conversar mais sobre, mas temos aqui os nossos limites de tempo. Passa a palavra para a Ana. Ana, por favor, Ana. Oi, então, você perguntou sobre como poderia ser feita essa revisão radical das bases políticas, econômicas, ideológicas. Eu acredito que essa é uma questão bem profunda, assim, né, que se a gente for considerar ao longo prazo, eu acredito que a educação, né, seria a base para essa mudança, a educação ambiental, né, que toca na relação do homem com o meio ambiente, como falado pela Ana Paula e pela Laura, né, a cidade inteira vista como um patrimônio, né, e isso implica em questões de identidade, valorização do espaço, né, então são questões bem profundas para serem trabalhadas a longo prazo. Mais a curto prazo, assim, em relação ao meio ambiente, como a gente mostrou, né, no planejamento urbano, ao longo da trajetória do crescimento das cidades do Brasil, e até hoje a gente vê os planos diretores tratando a questão ambiental de forma muito setorizada. Então, por exemplo, o plano diretor de Jaú, que é o que eu mais tenho contato, né, que faz parte do meu projeto de mestrado, a gente vê uma fragmentação real, assim, da questão ambiental relacionada simplesmente às áreas verdes e sem uma base, um estudo da base da infraestrutura da cidade como um todo, integrada mesmo, né? Então, a gente vê essas áreas como elas são consideradas pontuais, né? E não são encaradas como uma base para a infraestrutura urbana como um todo. Eu acredito que se a gente tivesse essa questão integrada, a gente poderia ter mais a curto prazo uma efetividade maior no que tange as questões mais urgentes, né, que a gente tem enfrentado na urbanização. Obrigada, Ana. Vamos passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, por favor. Sim, pensando em tudo que vocês já falaram antes, eu acho que é importante a gente pensar que Campos tem um antes e tem tem o antes e tem o depois de um marco que é os anos 80, né? Eu acho que isso não ficou tão evidente na apresentação, mas a partir dos anos 80, Campos do Jordão se torna uma APA. Então, o território inteiro do município é protegido do ponto de vista ambiental, né? E isso gerou uma coisa quase inacreditável, que é a proibição de aprovação de novos loteamentos durante 24 anos. Então, entre 1979 e 2003, porque já se tinha feito tanto loteamento, tinha existido tanta abertura de novos lotes e tanta especulação no período anterior a 79, que durante 24 anos não se aprovou mais nada. Só se ocupou os lotes que já tinham sido aprovados antes de 79. Então, assim, para a gente pensar nesse estoque de loteamentos destinados à urbanização turística que a cidade tem, né? Então, atualmente, dentro desse contexto de que a cidade inteira é uma APA, que existe uma grande preocupação com a proteção dos mananciais, proteção dos cursos d'água, preocupação em manter uma certa paisagem que se destina também ao turismo, né? Não só ao meio ambiente, muita coisa mudou, né? Agora, a questão do rio, o rio principal, ele é um rio, de fato, completamente poluído, porque ele está muito dentro da área urbanizada, então, para ele, assim, não existe nenhuma diretriz específica, né? Mas esse vale onde ele fica é praticamente uma das poucas áreas planas da cidade. Então, ali é onde se concentra a maior parte da população, a maior parte dos serviços, né? Os demais cursos de água, eles já estão nessa lógica da APA, de tentarem ser protegidos, né? De restringir um pouco a ocupação próximo das nascentes desses cursos, por exemplo, né? E aí a questão da população de risco, né? Atualmente, cerca de 20% da população da cidade tem 50 mil habitantes, Campos.
55 mil, né? 20%, ou seja, 11 mil pessoas moram em áreas de risco. Então, elas vão precisar sair desses locais. A tendência é que elas vão parar em locais mais distantes do centro, porque essas áreas de risco, igual aquela que eu mostrei na imagem, ficam no centro comercial da cidade. A tendência é que aquelas pessoas acabem, né, para saírem da área de risco, se dirigindo a locais mais distantes, né? Obrigada, Marcelo. A professora Ana falou que tinha uma questão para falar com o Marcelo. Acho que temos aí mais uns 5, 6 minutos. Isso. Não, Marcelo, eu só queria te parabenizar pelo trabalho, né? Achei super interessante, porque essas cidades que foram desenvolvidas a partir dessa cura, que é um tipo de cura, é que eu orientei um trabalho sobre Poços de Caldas, e aí, claro que fica no estado de Minas, mas a gente também trabalhou essa questão até do patrimônio, até a questão da legislação, mas foi no viés de uma declaratória de significância cultural, que também é uma questão da Unesco e trabalha com essa questão do patrimônio. Mas é interessante porque, na sua apresentação, eu fiquei pensando do projeto que teve no Guarujá. Claro que são curas diversas, né? Então, e aí teve também essa questão que você está falando do plano diretor, com a criação da Embratur nos anos 68, né, 67, 68, houve uma mudança também no desenvolvimento dessas cidades. Então, a gente tem São Pedro, a gente tem, no estado de São Paulo, né, Águas da Prata, São Pedro, Guarujá, e tem também, que eu não lembro o nome, mas tem uma pesquisa muito interessante que fizeram do Guarujá, eu não lembro se foi até no Mackenzie ou na USP, que é uma dissertação de mestrado, e tem várias pesquisas em relação a essas cidades depois da criação da Embratur e como que isso se direcionou e que houve mudanças mesmo no território, até no viés mesmo de uma apropriação do significado desses espaços, né? É que eu lembrei, eu falei, eu queria só te parabenizar e falar que tem várias, né? Nesse sentido que você está estudando, várias cidades aconteceram essa mesma... eu não gosto muito desse nome, tendência, mas foi nesse percurso desse desenvolvimento dessas cidades de cura, né? Então, é muito interessante que também, se a gente for falar historicamente, veio com um código de postura pautado com as questões europeias. Então, quando o cassino também teve impostos, era obrigado a ter questões de lazer vinculadas aos membros que iam junto com eles para ajudá-los, né? Porque tinha os sanatórios e daí tinha também essa questão desses hotéis para as pessoas, os familiares que iam junto com eles, né? Então, tem tudo uma questão de um ordenamento mesmo vinculado a essa questão de cura. Então, acho que é muito interessante, né? Pegar também São José dos Campos, que tem os sanatórios também. Então, parabéns. Assim, eu só queria falar que é super interessante mapear essas cidades que têm esse cunho de cura, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo. Muito obrigado pelas sugestões, eu anotei algumas aqui, eu acho que vão ser muito valiosas. Não sei se você conhece, tem uma publicação, eu acho que você conhece, mas uma publicação de São José dos Campos que chama Arquitetura Sanitarial. Sim, sim. Tá? Bastante, né? Então, que eu acho que é tão interessante, e se você quiser, depois eu tenho algumas referências que acho que vai te ajudar. Não estou falando para mudar o escopo do seu trabalho, mas para entender todo esse desenvolvimento. Desculpa dar esse pitaco, mas é que eu achei tão interessante, e aí... Não, agradeço muito. E é uma coisa interessante também de comentar, né? Esse caso de Campos, ele não é único, como a professora está lembrando aqui, né? Várias cidades do São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro tiveram esse tipo de trajetória, né? De cidade da cura para cidade turística, e todas elas, mesmo sendo pequenas, elas receberam um planejamento, né? Ações de planejamento logo no surgimento delas, justamente por terem essa
esse binômio cura-turismo, né? Isso. Muito bem, gente, chegamos no nosso teto. Parabenizo a todos os autores que apresentaram suas pesquisas. Agradeço também aos professores, aos assistentes todos que estão aqui. E seguimos aí no evento. Muito obrigada. Um abraço a todos e a todas. Obrigada gente. pela organização. Abraço. Obrigada. 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 Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado.